Estudo sobre o Evangelho de João, parte 69, dia 20 de março de 2024. João, capítulo 14, do versículo 4 ao versículo 11. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, a mim também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. João 14, 4 a 11. Devemos assinalar nestes versículos quão melhor Jesus fala dos crentes do que eles falam de si mesmos. Ele diz a seus discípulos: Vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. E, no entanto, Tomé interrompe imediatamente com a observação: Não sabemos onde nem o caminho? A aparente contradição exige explicação. É mais aparente do que real. Certamente, em um ponto de vista, o conhecimento dos discípulos era muito pequeno. Eles sabiam pouco antes da crucificação e ressurreição, comparado com o que eles podiam ter conhecido. É pouco comparado com o que eles souberam depois do dia de Pentecostes. Sobre o propósito de Nosso Senhor ao vir ao mundo, sobre a sua morte sacrificial e substituição por nós na cruz, a ignorância deles é gritante e grande. Pode-se muito bem dizer que eles sabiam em parte, apenas eram crianças no entendimento. E ainda em outro ponto de vista, o conhecimento dos discípulos era muito grande. Eles sabiam muito mais do que a grande maioria da nação judaica, e receberam verdades que os escribas e fariseus rejeitaram inteiramente. Comparados ao mundo ao seu redor, eles eram iluminados no sentido mais elevado. Eles sabiam e acreditavam que seu mestre era o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, e conhecê-lo foi o primeiro passo para o céu. Todas as coisas vão por comparação. Antes de estimarmos levianamente os discípulos por causa de sua ignorância, cuidemos para não subestimar seu conhecimento. Eles conheciam a verdade mais preciosa do que tinha consciência de si mesmos. Seus corações eram melhores que suas cabeças. A verdade clara é que todos os crentes tendem a subestimar a obra do Espírito em suas próprias almas e imaginar que não sabem nada porque não sabem tudo. Muitos cristãos verdadeiros são considerados mais no céu enquanto vivem do que pensam em si mesmos, e descobrirão isso para sua surpresa no último dia. Há alguém acima que leva muito mais em conta o conhecimento do coração do que o conhecimento da cabeça. Muitos vão lamentando todo o caminho até o céu, porque sabem tão pouco e imaginam que perderão o caminho completamente, e ainda assim têm corações com os quais Deus se agrada. Devemos marcar, em segundo lugar, nesses versículos, que nomes gloriosos o Senhor Jesus dá a si mesmo. Ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A plenitude dessas palavras preciosas provavelmente nunca poderá ser assimilada pelo homem. Aquele que tenta desdobrá-los faz pouco mais do que arranhar a superfície de um solo rico. Cristo é o caminho para o céu e a paz com Deus. Ele não é apenas o guia, o professor, o legislador, como Moisés. Ele mesmo é a porta,
a escada e a estrada, através do qual devemos nos aproximar de Deus. Ele abriu o caminho para a árvore da vida, que foi fechada quando Adão e Eva caíram, pela satisfação que ele fez por nós na cruz. Por meio de seu sangue, podemos nos aproximar com ousadia e ter acesso com confiança à presença de Deus. Cristo é a verdade, toda a substância da verdadeira religião que a mente do homem requer. Sem ele, os pagãos mais sábios tateavam nas trevas e nada sabiam sobre Deus. Antes que ele viesse, até os judeus viam por um espelho obscuramente e nada discerniam distintamente sobre os tipos, figuras e cerimônias da lei mosaica. Cristo é toda a verdade e atende e satisfaz todos os desejos da mente humana. Cristo é a vida. O título do pecador para a vida eterna é perdão. A raiz da vida espiritual é santidade do crente, a garantia da vida de ressurreição do cristão. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. Aquele que permanece nele, como o ramo permanece na videira, dará muito fruto. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A raiz de toda a vida, para a alma e para o corpo, é Cristo. Para sempre vamos agarrar e manter essas verdades. Usar Cristo diariamente como o caminho, crer em Cristo diariamente como a verdade, viver em Cristo diariamente como a vida, isto é ser um cristão bem formado, completamente equipado e estabelecido. Devemos notar, em terceiro lugar, nestes versículos, quão expressamente o Senhor Jesus exclui todos os caminhos de salvação, exceto Ele mesmo. Ninguém, Ele declara, ninguém vem ao Pai senão por mim. De nada vale que um homem seja inteligente, instruído, altamente talentoso, amável, caridoso, bondoso e zeloso com algum tipo de religião. Tudo isso não salvará sua alma, se ele não se aproximar de Deus pela expiação de Cristo e não fizer uso do próprio Filho de Deus como seu mediador e salvador. Deus é tão santo que todos os homens são culpados e devedores aos seus olhos. O pecado é tão pecaminoso que nenhum homem mortal pode dar satisfação por isso. Deve haver um mediador, um pagador de resgate, um redentor entre nós e Deus, ou então nunca poderemos ser salvos. Apenas uma porta, uma ponte, uma escada entre a terra e o céu, o Filho de Deus crucificado. Quem entrar por aquela porta pode ser salvo, mas para aquele que se recusa a usar aquela porta que a Bíblia oferece, nenhuma esperança. Sem derramamento de sangue não há remissão. Tomemos cuidado, se amamos a vida, de supor que a mera seriedade levará um homem ao céu, embora ele não saiba nada de Cristo? A ideia é um erro mortal e ruinoso. A sinceridade nunca apagará nossos pecados. Não é verdade que todo homem será salvo por sua própria religião. Não importa em que acredite, desde que seja diligente e sincero. Não devemos fingir ser mais sábios do que Deus. Cristo disse, e Cristo defenderá: ninguém vem ao Pai senão por mim. Devemos notar, por último, nestes versículos, quão próxima e misteriosa é a união de Deus Pai e Deus Filhos. 4 vezes mais poderosa verdade é colocada diante de nós em palavras que não podem ser confundidas. Se você tivesse me conhecido, você teria conhecido meu Pai. Aquele que me viu, viu o Pai. Eu estou no Pai e o Pai em mim. O Pai que habita em mim, ele faz as obras. Provérbios como esses estão cheios de profundo mistério. Não temos olhos para ver seu significado completamente, nenhuma linha para entendê-lo, nenhuma linguagem para expressá-lo, nenhuma mente para absorvê-lo.
Devemos nos contentar em acreditar quando não podemos explicar, e admirar e reverenciar quando não pode interpretar. Que nos baste saber e sustentar que o Pai de Deus é o Filho e Deus, e ainda que eles são, em essência, embora duas pessoas distintas, inefavelmente uma e ainda assim inefavelmente distintas. Essas são coisas elevadas e não podemos alcançar uma compreensão completa delas. Vamos, nos entanto, consolar-nos na simples verdade de que Cristo é o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, igual ao Pai em todas as coisas, e um com Ele. Aquele que nos amou e derramou seu sangue por nós na cruz e nos pede que confiemos nele para o perdão, não é um mero homem como nós. Ele é Deus sobre todos, bendito para sempre. É capaz de salvar ao máximo o principal dos pecadores. Embora nossos pecados sejam escarlates, Ele pode torná-los brancos como a neve. Aquele que lança sua alma em Cristo tem um amigo todo-poderoso, um amigo que é um com o Pai e verdadeiro Deus. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Amém.